Paz do Senhor, irmãos. Vamos começar hoje mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Adebras Americana. Vamos continuar agora com a nova revista do segundo trimestre, lição número 3, o tema O Supremo Bom Pastor. Texto áureo, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas entendem erroneamente esse verso, dizendo que se nada me faltará, então todos os meus sonhos serão realizados. Não é isso que diz esse verso. Nós vemos na tradução do hebraico que Davi adora ao Senhor, dizendo: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, Ele não me faltará. O foco do salmista não está nas bênçãos que Deus pode dar, mas na própria presença dele. Deus passa a ser o tesouro e não as suas bênçãos. Ou seja, eu não preciso de mais nada porque Ele está comigo. Glória a Deus. E porque Davi tem o pastor, a sua fé é incondicional e ele demonstra isso no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ou seja, mesmo nessa situação difícil, ele continua com todo o seu tesouro, que é a presença do pastor. Aleluia! O esboço da lição de hoje está dividido em 3 partes: o pastor e suas ações, as necessidades da ovelha e Cristo, o Supremo Bom Pastor. Esse salmo é um lindo poema que revela a relação entre o pastor e a sua ovelha, ou seja, entre o Senhor e os seus discípulos. Então vamos considerar o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, porque o pastor vive com as suas ovelhas, conduzindo-as às pastagens durante o dia e de noite protegendo-as dos animais selvagens. O Salmo diz: Ele me faz deitar, me faz repousar em verdes pastos. Isso demonstra a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferente do mercenário, ele não as abandona no momento de perigo. E Davi tem plena convicção de que o melhor a se fazer no momento de perigo é descansar no Senhor. Davi, ao falar dos verdes pastos, ressalta que o seu pastor, além da proteção, ele revigora as suas forças. Glória a Deus. Refrigera minha alma. O pastor consegue refrigério para a nossa alma. Na alma estão as emoções, estão os nossos pensamentos, e nós enfrentamos perigos que podem ser considerados internos e externos. Os externos afetam o nosso corpo, mas os internos afetam a nossa mente, afastando-nos de Deus e dos seus propósitos. Enfim, nós temos a presença do Senhor nas horas mais difíceis. Como diz o verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A morte é um dos momentos mais difíceis da vida humana. Davi passou diversas vezes situações que ele esteve próximo da morte, pois Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. Na morte vemos a completa impotência humana, mas a melhor forma de enfrentar o corredor da morte é a convicção que Deus está ao nosso lado. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio. Aleluia! Nosso pastor é descanso nos momentos de perigo, refrigério para nossa alma atribulada, e ele está presente nas horas mais difíceis. Item 2. As necessidades das ovelhas. O Salmo 23, ele não só fala das qualidades do pastor, mas ele também destaca as necessidades da ovelha. E nós vamos destacar aqui 3 necessidades. Necessidade de proteção.
necessidade de direção e necessidade de provisão. Necessidade de proteção. As ovelhas, elas não têm garras ou habilidade para lutar, podendo ser uma presa fácil, por isso precisam ser conduzidas a um local seguro. Nesse sentido, o salmista afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar os animais selvagens, evitando que esses matem as ovelhas. Portanto, nós temos que entender que não somos autossuficientes, mas necessitamos da proteção do Senhor. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, se houve consolo, é porque houve também um ferimento. Não há uma promessa de imunidade a problemas ou de sofrimento, mas mesmo assim o Senhor nos consola. Então eu disse sobre a necessidade de proteção, agora a necessidade de direção. O pastor é o que vai à frente das ovelhas. Ele utiliza o cajado para conduzi-la ao caminho. As ovelhas, elas não possuem uma visão apurada, e assim elas se desviam e se desgarram do rebanho com muita facilidade. Então, ao afirmar que o Senhor é seu pastor, Davi está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Direção fala de caminho, fala de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus, como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Elas precisam que sejam fornecidos a elas pastos verdejantes. As ovelhas não conseguem discernir entre as ervas próprias para o consumo e ervas venenosas, mas como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra, e esse alimento vem através da meditação na palavra. Glória a Jesus. Então as ovelhas necessitam de proteção, direção e provisão. Agora, o item 3, Cristo, o Supremo Bom Pastor. No Evangelho de João, nós vemos os 7 eu sou de Cristo, e um deles é: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele toma 3 atitudes em favor das ovelhas. Primeiro, ele dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar que Jesus é o bom pastor, automaticamente ele se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Ele não se importa com a ovelha, mas Jesus age diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. E em sua passagem pela terra, ele enfrentou diversos perigos. O primeiro deles foi no seu nascimento, quando o rei Herodes, ao ouvir que havia nascido o rei dos judeus, ele se enfureceu e ordenou que matassem a todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. E o último e mais importante foi quando Jesus morreu na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. O pastor na Palestina, ele podia correr perigos em favor da ovelha, mas ele sempre contava em sair com vida. Mas Jesus disse que ele era o bom pastor, que morreria pelas ovelhas. Aleluia! O segundo ponto, além de ele dar a vida pelas ovelhas, ele se relaciona intimamente com as ovelhas. Jesus afirma que ele conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Então, o primeiro ponto que nós vemos é que ele as chama pelo nome, o que demonstra que ele conhece a cada ovelha. Vemos isso quando ele tratou com a mulher samaritana, em João 4, 16 a 26. E também quando chamou Zaqueu pelo nome. E o segundo ponto é que as ovelhas ouvem a sua voz. Esse ouvir vem de obedecer, ou seja, suas ovelhas lhe obedecem. Nós aprendemos que aqueles que são ovelhas são obedientes
e se relacionam com Ele. Aleluia. E o terceiro item é que o pastor busca outras ovelhas para o seu aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiram apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios e Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Em João 10, verso 16, Jesus diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Segundo o comentário bíblico do Novo Testamento, a mensagem missionária do Evangelho de João é clara: Deus amou ao mundo. Ou seja, Ele morreu por um mundo perdido e deseja que o seu povo alcance esse mundo com a mensagem da vida eterna. Vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Espírito Santo venha nos ajudar agora, não apenas a conhecermos os Salmos 23, mas queremos conhecer o pastor dos Salmos. Queremos ter um relacionamento forte, um relacionamento contínuo com Jesus, e sendo sempre obedientes ao seu cuidado, à sua direção. Venha abençoar a todos, venha abençoar os pastores, venha abençoar os líderes, venha abençoar a cada irmão, a cada ovelha do teu rebanho, com o teu cuidado e a tua direção. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por ter assistido essa aula e espero que você tenha sido edificado. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que assim que possível nós iremos lhe responder. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Amém.